Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou Rodolfo e hoje nós vamos fazer um episódio bem legal para vocês que está pautado já há algum tempo. Mas antes disso, queria agradecer a todos os ouvintes e a todas as nossas ouvintes espalhados aí pelo Brasil e também por outros países mundão afora. Muito obrigado por nos seguirem lá no YouTube, onde o Valdir tem deixado muito bem organizadas as nossas playlists de vídeo, por nos acompanharem também no Instagram, onde a gente divulga o lançamento dos nossos episódios. E não esqueçam que a gente também tem o nosso site de onde você pode baixar os episódios para ouvir offline. Vamos lá, o que a gente tem para hoje? Digam um oi para todo mundo aí. Valdir, Dayan. Salve todo mundo! Hoje a gente vai falar daquilo que é segunda categoria no Espiritismo. Segunda categoria, isso é tipo uma coisa assim, banco de reserva ou coisa do gênero. Mas entra em campo, viu? Entra muito em campo. Diga, Dayan. Não conhecia. Também não. Salve, galera. A terminologia do Valdir aí. Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos de florais de bar e aplicação de ozônio. Ei, lá no centro aplica ozônio ou não? Feito essa observação, eu acho que a gente pode ir direto para discutir as pseudociências em si e tocar nosso episódio. Mas ele já falou da osteopatia. Eu queria saber até... Osteopatia ninguém falou, não. Porra, osteopatia, desculpa. Eu que tô precisando fazer uma sessão de osteo. Deixa a osteopatia lá. O ombro doeu e eu... Você faz taping no ombro, Dayan. Eu li um artigo outro dia falando que isso daí é Kinect tape. Não tem nada disso aí, não. Ah, mas Rodolfo, o povo lá, medalhista nas Olimpíadas, tava tudo cheio de tape. E ventosa. O Dayan tá pra ganhar uma medalha. Não fui eu que coloquei, tape. Foi o fisioterapeuta, então. Ventosa e tape. É que a gente tem um amigo que carrega esse negócio com ele, e ele não é fisioterapeuta. Então eu não... De novo, né? São indicações... Eu não pedi pra colocar, o cara falou, vamos botar um negócio aqui. Falando da homeopatia, já que tocamos nesse assunto mais cedo, ela passa a ser mais fortemente considerada uma pseudociência só depois do ano 2000, né? Até a década de 90, quando a gente usava florais de bar, tava de boa também na época. Era ciência ainda. Um amigo quer saber. Um amigo quer saber. Quem nunca tomou um floral de bar, maluco? Dentro do centro, você tá doido? No centro que a gente frequentava, eu não fiz parte, não lembro de ter floral de bar à venda. Não, no centro não. Tinha que ir lá na Fatoermas. Como é que era o nome da... Tinha que ir na farmácia referendada, pô. Não, mas olha só. Vamos lá então, a gente fez uma listinha breve, vamos fazer alguns comentários aqui e tal. Essa associação entre o espiritismo e as pseudociências, esse é um diagnóstico que anda aumentando. Tá, isso é coisa para sociólogo, historiador, antropólogo, mas assim, a gente encontra cada vez mais artigos científicos falando de uma espécie de culpa do espiritismo na difusão das pseudociências, né? E aí o espiritismo virou um campo fértil para difusão de algum. A homeopatia é a primeira e validada pelo Kardec, vem lá de tem mensagem do tal do Hahnemann, né, no Evangelho, se eu não me engano, enfim. Tá, mas Rodolfo, vamos fazer o seguinte, vou propor aqui uma linha pra gente abordar topicamente algumas dessas pseudociências, porque eu acho que o nosso ouvinte tá mais curioso nessa altura do campeonato em saber a nossa opinião, porque aqui este é um programa e uma conversa de opiniões, né? Nós temos opiniões. Então você trouxe a primeira, né? Aquela de que é a primeira pseudociência, que no começo não era pseudo, depois a gente pode dizer chamando pseudociência. Então dá pra gente dar uma passada de pano aí para algumas coisas mais antigas, para o momento atual não. E aí eu vou aqui, então, eu e o Dayan estamos muito empolgados ultimamente com vídeos sobre astronomia. Astrologia. Não. Astronomia. Nós somos sérios, tá? Entendi. Aqui só tem gente séria. Tá louco? Se vocês forem ao Instagram do Dayan, por exemplo, ele publica todo dia lá alguma coisa do universo, ponto algo, que são vídeos mostrando estrelas, planetas. E eu também adoro, acho muito legal, adoro astronomia. E ouvinte, são coisas muito diferentes. Mas, como não dá para deixar de ser, o espiritismo tem seu pé aí também. Na verdade, não o espiritismo. O sagrado movimento espírita tem o seu pé dentro da astrologia. E aí eu tenho certeza que o ouvinte
conhece o signo, o ascendente, o descendente, o retrocendente, o sabe Deus lá o que do mapa astral. E eu falo que o movimento espírita tem um pé dentro disso, porque provavelmente o espírito guia mais famoso e importante do espiritismo, o Emmanuel, publica um livro lá dos anos 40, se não me engano, chamado Consolador, em que perguntam para ele sobre astrologia e numerologia. E o Emmanuel perde a oportunidade de ser sério nesse momento. Ele diz que a astrologia tem sim lá suas influências, que pode atrapalhar ou ajudar a vida de quem nasceu sob certo signo, assim, assado. Rod, Dayan, vou começar pelo... Rodolfo, você tá dando aula pra gente hoje, mas... Dayan, você tem um astrólogo? Não, eu não... Eu tenho... Que pergunta horrorosa. Não, Valdir, eu não tenho um astrólogo. Mas assim, eu quero deixar, e é importante que o nosso ouvinte saiba, que embora hoje eu particularmente não tenho o menor interesse em astrologia, que a grande ciência que tanto nos trouxe conhecimento, que é a astronomia, é filha da astrologia. Os nossos grandes cientistas, eles eram astrólogos. E depois desenvolveram um campo que seguiu e virou uma ciência de verdade. Mas a astrologia, ela não deixou de existir. Ela conseguiu seguir, né, o seu caminho. Muita gente acredita nisso, em signos. Eu acho que todo mundo deve saber qual é o seu signo. É uma coisa que é corriqueira, que nós todos fazemos, mas que nós todos temos, né? Minha mãe curte o horóscopo chinês, por exemplo. Acho massa. Mas é anual, né? O chinês. E é o máximo. Ai, meu filho, esse é o seu ano. Que ano? Ano do quê, né? Esse é o meu ano, que eu sou não sei o que lá. Nem lembro o que ela é. Eu acho que eu era coelho ou gato. Não lembro. Mas eu não tenho, assim, interesse nenhum, nunca tive, sempre achei uma bobagem. Mas essa, hoje em dia, não só... Acho que no centro espírita eu até ouço pouco as pessoas conversando a respeito disso. Mas que ela é muito rentável, né? Embora uma pseudociência, ela é extremamente rentável. Eu não conheço, seria interessante até levantar esses dados, mas eu tenho a impressão que nenhum astrônomo ganha melhor do que um astrólogo, né? Por exemplo, eu acho difícil nesse campo, porque eu nunca vi a notícia de um astrônomo rico, mas astrólogo tem pra cacete. Mas de qualquer modo, não tenho um favorito, não é uma coisa que eu ouço assim dentro muito do centro espírita, mas quando era mais novo a gente conversava sobre isso, brincava, né, lia e enfim. Hoje, não que eu ache uma bobagem, é uma coisa que não me interessa, eu não gasto muito meu tempo com isso, né? Já teve a sua validade no passado, só o fato de ter parido a astronomia já valeu a criação da astrologia, mas, enfim, não desperta meu interesse. Rodolfo, deixa eu tornar a coisa um pouco mais... colocar um pouco de lenha nessa fogueira. Hoje você estava nos falando sobre ciência, conhecimento científico, e ao fim você anunciou um monte de dúvidas e suspeitas sobre aquilo que é a tradição do espiritismo, onde estão as cartas, quem escreveu as cartas, como elas foram escritas, cadê as perguntas, as respostas, de onde, qual médio, que momento, etc. Essa é uma postura bastante inquisitiva, tem bastante dúvidas aí. E alguns signos são, por natureza, muito questionadores. Talvez seja o seu signo. Será que não é uma evidência de que os signos estão corretos você ser tão questionador assim? Meu signo é dragão. É dragão. Como é que é o nome? Horóscopo chinês? Como é que é o nome do dragão da Daenerys lá? O dragão da Rhaenys, eu não sei mais o nome desse povo. Rhaenyra. Como é que é? O grandão lá? Mas o da... Ela não é tão... Veigar. Não, o Veigar é o do inimigo. Voltando. Então, você sabe que eu acho que a astrologia
é uma coisa assim, falando em termos culturais, né? É inofensivo quase. O pessoal do Instituto Questão de Ciências e outros grupos aí que estão defendendo o discurso científico contra esse tipo de coisa, tem suas campanhas, né? E acho que eles estão certos em pelo menos um ponto. Tem um pessoal aí dizendo que é ciência o que eles fazem, mas não é ciência. Cobram e ganham dinheiro, como o Dayan tá dizendo, mas também eles não estão invadindo, por exemplo, políticas públicas. Então, assim, esse é um ponto primordial. Então não tem astrologia no SUS? Então, cara, vende o teu negócio. Não tá produzindo o tipo de mal que é fazer a pessoa se jogar do prédio, largar tratamento médico nem nada. Então, assim, vira quase é um folclore. Aí eu tenho uma crítica que é a seguinte: tem que escolher as nossas lutas. E às vezes eu vejo o pessoal muito enfurecido por coisas que eu não reconheço como algo prioritário ou urgente na minha avaliação. E esse é o caso da astrologia, assim, cara, as pessoas gostam, elas sentem algum conforto. Eu acho que já passou um pouco a vibe de dizer que a astrologia tem fundamento científico, e o Emmanuel é um opinador, né? Um padre opinador. É incrível isso. As pessoas não querem reconhecer o quanto o espiritismo ele continua sendo só uma religião tradicional, né? O Emmanuel não é um filósofo, ele não é um cientista, ele na ficha de corrida dele não tem, né, nada assim, ele foi um professor importante no seu dia. Ele foi santo e padre todas as vidas dele. Quem quiser conferir, vai lá num livro chamado Deus Conosco. É uma catota meio biográfica, assim, né, de mensagens da época do Chico. E tem lá uma descrição das vidas dele e tal. Ele foi padre em todas, assim. Ele foi padre, religioso, não sei o quê. Então não vejo motivo para levar a sério o que ele fala. Não faz sentido nenhum pegar os minutos e os segundos do dia em que você nasceu para dizer que alguma conjunção de astros aí fora tem interferência na sua vida. Isso não tem nenhum fundamento. Mas por vários motivos as pessoas gostam disso e eu não acho isso muito problemático, não. Provavelmente, Rodolfo, isso tá e agora falando mais sério, né? Isso deve estar aí numa quina das heranças culturais da humanidade, porque ele é muito mais presente, digamos, historicamente em muitas partes do globo, e talvez seja só mais uma das nossas heranças culturais subjacentes, porque você falou mais cedo nos fenícios e nos persas, eles tinham isso, um tipo de análise e estudo dos astros, os chineses têm um tradicional, os pré-colombianos tinham alguns aqui, enfim, isso provavelmente é só um subproduto da nossa cultura, que não é nem cristã, que é bem mais antigo ao cristianismo, enfim. E como você falou, de fato, eu sempre trago esse problema, ou essa curiosidade da astrologia dentro do movimento espírita, porque os espíritas têm essa dificuldade para olhar para si e identificar a sua própria falta de seriedade acerca da ciência. E quando isso está num livro importante para o movimento espírita, embora pouco lido, né? Importante porque está lá nos primórdios da unificação do movimento espírita brasileiro, veio do médium mais importante do Brasil, do espírito mais reverenciado, etc. Mas você está correto, é um problema menor. Já foi mais importante, eu concordo com você. Já houve. Só que hoje, por exemplo, a gente tem um adversário mais poderoso aí, sobre o qual a gente vai falar já já. Eu acho que a gente pode falar até agora, porque assim, astrologia para constelação é uma coisa até parecida, né? Astrologia, constelação, né? Na astrologia você tem a constelação de Touro, de Virgem, de Escorpião, etc. Então, aí para dar uma repaginada na astrologia, que tem esse fundo cultural milenar, os espíritas do movimento espírita contemporâneo resolveram criar a constelação de família, é isso? A gente procura no céu agora uma constelação chamada família, para saber como é que ela influi na nossa vida, e se a gente tem mais sorte, menos sorte. A gente monta um mapa a partir de onde a constelação de família está na nossa casa de ascendente ou descendente, para saber se eu devo ou não comprar um sapato vermelho, eu acho. Porque acho que essa é todo o raciocínio possível acerca de constelação familiar, que, tirando o mau humor de agora, é um problema de saúde pública, né? Constelação familiar é um problema de saúde pública e é um problema do serviço público brasileiro. Por incrível que pareça, ouvinte, o Rodolfo e o Dayan podem falar melhor sobre isso, mas a gente faz, né, constelação. Esta coisa virou fonte de recursos públicos sendo desviados para interesses particulares. No SUS,
e nos tribunais de justiça. Vocês que estão mais próximos disso aí, explica para um pobre cidadão como eu, como é que isso aconteceu. Então, assim, eu receio, assim, pra nós isso virou um assunto. É engraçado, eu não percebi, assim, como eu percebo hoje, que isso estava diretamente vinculado ao espiritismo. Né? Assim, como um fenômeno sociológico. Engraçado que ficou disfarçado. Foi bem... Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que aderiram à constelação familiar que são evangélicas. Pessoas, assim, gestores importantes, entendeu? Não, cara, olha, assim, faz bem, isso aí é bom, a gente vê o resultado. E não me pareceu, à época, quando isso começou a ficar maior, que era um problema que lá na raiz tinha muito a ver com o comportamento dos espíritas. Mas como eu disse mais cedo, existe um diagnóstico apontando que... Esse é um artigo da Natália, né, da Natália Pasternak e tal, depois a gente deixa na descrição lá também, aquele que eu compartilhei com vocês, em que ela faz essa avaliação. Essa avaliação não é dela, não é nova, sabe? Porque, assim, o espiritismo brasileiro, ele cresceu no início do século XX entre pessoas de uma certa elite política. O Bezerra de Menezes era o que a gente poderia chamar de deputado federal, né? Mas o Bezerra, por exemplo, ele sentava-se à mesa com nomes como Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa. Ele era uma pessoa, como ele era militar e político, ele tinha como uma personalidade da primeira hora do espiritismo no século XX, né? Assim, influente, importante. Ele tinha não só acessos, mas influência sobre grupos culturais importantes. Então, classe média alta, militares, políticos, você tem lá uma grande massa católica e depois você teria ali um espiritismo como uma crença relativamente inofensiva, porque ela não é politicamente problemática, né? E ela não propõe nenhuma grande ruptura, né? Tipo, vamos acabar com as igrejas, jogar os padres pela janela, igual os protestantes fizeram. Então o espiritismo, ele sempre foi meio que... Ele precisou se separar dos pretos, né? Historicamente. Foi necessário afastar os pretos, que os pretos não dava. Então ele foi pra frente como um movimento de elites políticas e militares, excluindo os pretos, né? Então, assim, houve um trabalho muito forte para separar o espiritismo dos cultos afro, e as pseudociências se inseriram ali. Mas é engraçado que aí veio a homeopatia e todas as outras sobre as quais falamos. Mas a constelação familiar, quando ela começou a explodir sua influência no Brasil, e uma daquelas que a gente mais acompanhou foi por dentro dos tribunais de justiça, como práticas em varas de família, eu vi acontecer com evangélicos, na maioria também. Muitos evangélicos, muitos magistrados, magistradas, né? Cara, tem um negócio... E de boa fé. Pessoas que de boa fé falam, cara, pô, meu dia a dia aqui... Entendeu? A gente não tem nada aqui, ó. O apoio que a gente tem aqui das redes de atendimento, essas terapias que tem aqui, cara, o que tu quer? Que eu bote esse marido que tá pra matar essa mulher aqui pra fazer psicoterapia por 3 anos até ele decidir não matar a mulher? Os problemas são muito mais objetivos que a gente pensa. O cara tem ali 2 encontros, o magistrado, né? 3... Ele pode pegar um marido agressor e colocar ele numa atividade de 5 semanas, sabe? Psicoterapia não é assim, né, Valdir? A gente sabe muito bem. Psicoterapia é um negócio que, pra começar, você nem sabe que resultado vai ter. Você não pode garantir resultado. Depois, no tempo, dependendo do tamanho do problema, por mais que existam terapias breves, né, que são cognitivo-comportamentais, elas possam ser feitas num tempo menor, nunca é um tempo bom para a justiça, por exemplo, né? E aí a terapia das constelações familiares surgiu como uma ferramenta que pareceu encaixar como uma luva, porque esse pessoal chegou dizendo, cara, me dá aqui 3 oportunidades, 3 encontros, 4 encontros, e eu vou produzir um efeito aqui que vai ser o de reorganizar essa família. Quem não quer? E é um serviço que foi oferecido por um preço razoável no começo. Depois ele foi ficando mais caro, né? Claro, naturalmente. E cresceu muito. E hoje virou um grande incômodo para a comunidade científica. Um incômodo bem grande. Por quê? Porque a ideia de constelações familiares é só mais uma invenção de uma pessoa com um monte de ideias na cabeça que resolveu chamar o seu processo terapêutico de ciência sem jamais ter feito ciência de verdade com ele. É só mais um. É uma ideia que... Aí eu recomendo que o pessoal vá pros sites aí, vá procurar informações na Wikipédia, lê aí em algum lugar onde você queira. Mas assim, só para simplificar, né? Foi uma invenção de um sujeito, de um alemão,
simplificando o nome dele, chamado Bert Hellinger. Ele morreu em 2019. É mais uma dessas seitas de alemão, né? É um negócio de alemão. E esse sujeito era padre, ele viveu na África do Sul, em meio a comunidades Zulu, e o que ele fez foi inventar, com base nas observações antropológicas dele, uma espécie de método terapêutico baseado em regras de uma sociedade tradicional. Ele passou ali 20 anos naquelas comunidades observando o funcionamento interno daquelas comunidades, deduziu das observações dele o que seriam 3 leis fundamentais do comportamento humano dentro da sociedade, e no caso do microcosmo familiar. Essas 3 leis seriam a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. E aí ele deduziu essas 3 leis. Deduziu, acho uma grande forçada de barra, porque é uma palavra muito importante, mas enfim. Pegou essas 3 leis. Esse negócio não é muito antigo, não. Ele publicou os primeiros livros, registrou a marca do método terapêutico, e daí começou aquele trabalho que é muito comum, né? Hoje em dia o pessoal acha menos que é da Alemanha, mas aquela coisa de americano da Califórnia, né? Cria um negócio lá, empacota e vende rapidinho. E virou um fenômeno. Ele escreveu ou co-escreveu cerca de 110 livros. E essa terapia da constelação familiar basicamente propõe o seguinte: propõe que os conflitos individuais são o efeito de problemas num grupo como um todo, a família em específico. E os problemas são causados por desequilíbrios nessas 3 leis. Quando eu comecei a ouvir sobre isso, e isso estava empolgando todo mundo, né? Muitos cursos, as pessoas frequentando curso. E aí rapidamente os espíritas aderiram, né? Muito rapidamente, assim, hoje na porta de qualquer centro Brasil afora as pessoas estão fazendo terapia baseado nisso daí. Eu ouvi falar da constelação familiar dentro do centro espírita. Tinha um cartazinho que estava propondo a venda de um curso de um instituto paralelo a uma federação espírita, não era da própria federação espírita, era um instituto paralelo a ela, e que esse curso era o curso de constelação, com ênfase nas emoções e na reforma íntima, aquele caô típico do século XXI. E eu olhei aquilo, constelação familiar, eu juro que eu fiquei olhando assim, pensando, o que será que é isso, né? Aí, perguntei pra pessoa que estava na biblioteca, a pessoa também não sabia, falou assim, deve ser acerca do livro do Divaldo Franco com a Joana de Ângeles. E me deu o livro. E assim, o livro não tem nada a ver com constelação familiar, ele se chama Constelação Familiar, mas ele não tem nada a ver com constelação familiar. Sim. Eu abri, li uns trechos, muito ruim, como costumam ser os livros da Joana, é horrível de ler, com umas ideias bem ultrapassadas sobre o que é família, o papel da pessoa na família, o que é o pai, o que é a mãe, o que é o filho, o que é a tia, o que é o vizinho, etc. Não é tão ruim quanto o do Rodolfo Caligares, mas não tá muito longe. E aí eu saí e falei, gente, mas o que será que as pessoas vão fazer nesse encontro de constelação familiar com esse livro da Joana de Ângeles? E demorou um tempo até que alguém me contasse no centro que a constelação familiar que estava naquela propaganda do curso que estava sendo vendido em 12 vezes, não era a constelação familiar do livro da Joana de Ângeles. Aí eu fui tentar entender o que era exatamente, e a pessoa começou a me narrar isso que você está falando. Tem as leis assim, e aí a gente faz uma encenação para os papéis e reviver os momentos de trauma e tal. E eu fiquei pensando assim, gente, que coisa estranha, né? Primeiro assim, eu não consegui entender muito bem como é que isso virou, na linguagem dos adolescentes de hoje, né, trend topic. Virou uma coisa do momento dentro do espiritismo, assim. Eu não consegui ver o salto quântico de como é que o espiritismo andou para chegar. Sendo honesto, óbvio que a constelação familiar não é um tema espírita, né? Não é um tema que você fale como parte de conhecimento espírita. Só me chamou a atenção como os espíritas se envolveram com essa coisa. Assim, isso para mim foi um não explicável. Mas o espiritismo, você já viu cartaz de Reiki no centro? Já vi. Entendeu? Você já viu? Lembra daquela apometria que ficou muito famosa lá nos Cuiabá e subiu pra cá? E já, claro, era uma coisa do interior de São Paulo que foi crescendo. Então, assim, isso já aconteceu antes. É que a constelação, ela ganhou um status rápido e invadiu o poder público, entendeu?
invadiu o orçamento público. Eu não sei se a apometria já ganhou um editalzinho de recurso público como, né? Mas a constelação virou um assunto nacional, ok? E aí, mas assim, qual o ponto que mais... Você deu o seu depoimento, acho que a gente tá aqui pra isso, pra dar o nosso depoimento, chamar a atenção de alguns pontos. Quando eu descobri o que era essa lei do pertencimento, hierarquia e equilíbrio, né? Então eles têm aqui... eu falei, o que é esse negócio de pertencimento? Todo mundo que é membro da família tem direito ao seu lugar na família. Só que quem veio antes tem preferência. Tipo, o irmão mais velho tem mais importância que o irmão mais novo, né? Não pode, esse lugar é dele. Mas e se as pessoas se divorciam? Você estará ligado para sempre ao outro cônjuge. Então, assim, o ex-marido tem sempre lugar na vida da esposa. Mas e se ele batia nela? Nesse ponto tá certo. Ex-marido e ex-mulher é pra sempre. Sogra também, né? E sogro. Mas se ele batia nela? Não, isso aí tem que ser consertado, porque senão o problema passa para as outras gerações. Tanto que o seu filho hoje deve ter problema porque seu avô fez não sei o que lá. Existe uma dinâmica de laços que eles chamam de campo morfogenético. Não é à toa que rapidamente esse campo morfogenético virou, adivinha, campo quântico, né? Meu campo quântico. Mentira. É lógico que virou. Campo morfogenético ou campo quântico, né? Então, assim, os nossos problemas são problemas nossos, mas nossos porque fazemos parte de um sistema e não podemos deixar de fazer parte. Em nenhum momento. E se você adotar uma criança, ela não é parte do sistema original. Ela não é parte do seu sistema, ela é parte de quem largou ela pra trás. Então, os problemas que ela traz não podem ser resolvidos dentro daquele sistema novo. Claro que com o tempo essas críticas foram gerando emendas, né? Porque não, tem gente com 3 casamentos aqui, tem muito filho adotivo, né? Então, assim, como é comum nesses casos, essas coisas vão se adaptando às críticas para sobreviverem e vender mais, claro. Ao gosto do cliente, né? Ao gosto do cliente. Eu fiquei horrorizado. Quando eu vi as primeiras explicações, eu falei, gente, vocês não estão percebendo a obviedade do absurdo? Quem é mais importante, o homem ou a mulher? Não, veja, cada um tem seu papel. Mas quem é mais importante? Não, esse negócio de importância, o homem. O homem porque o homem é o chefe. Ninguém é o homem. Não, mas assim, a mulher pode ser chefe da família? Pode. Se for impossível pro homem ser chefe, ela pode. Mas os filhos têm que seguir o pai. O homem tem que morrer. Mas se ele morreu, ele tem que continuar sendo exemplo. Isso tem que ser transferido aos filhos, não à mãe. A varoa tem o seu lugar, né? Claro que tem. É óbvio. É óbvio que tem. E é um lugar menor. É óbvio que é uma crença absolutamente machista e misógina. Isso é evidente. E por que ela é? Aí vem meu ponto. Vou falar. Desde o primeiro segundo, eu falei, gente, de onde tiraram isso? Eu falei, cara, tirou de uma tribo. Entendeu? Era um padre católico tirando um negócio de uma tribo. Você juntou um tradicionalista conservador e jogou ele dentro de uma sociedade tradicional fechada. Que não é a dele. Não, lógico que não. Então, a dele foi a que empacotou para vender como produto. E aí, é claro que o que ele vai dizer faz algum sentido. É óbvio. Por quê? Porque sociedades tradicionais funcionam assim. E, tipo, elas funcionam, entendeu? Nós não estamos dizendo que elas são mais justas, nem que elas são boas. Mas, de fato, elas funcionam. Sociedades tradicionais funcionam porque as posições são rígidas. Como as posições são rígidas, cada um sabe seu lugar, cada um tem um papel, e é por isso que dá certo. Elas são estáveis, elas sobrevivem bem no tempo, né? Porque elas conseguem ter base, elas são sólidas, né? Todo mundo sabe o que fazer. É mais ou menos como ter um terremoto e todo mundo sabe o que fazer. Ninguém sai correndo à toa, segue todo mundo o protocolo. Sociedades tradicionais são assim. Elas são eficientes. Elas são eficientes no sentido da sobrevivência, da transmissão das suas ideias para o futuro. Cara, boa parte das sociedades na nossa história foram ou são tradicionais. E elas têm posições rígidas e as regras foram feitas por outras pessoas que não os membros daquele grupo. Elas são heteronômicas. Eu ficava ouvindo falar disso, eu falei assim, vocês não perceberam que tem algo errado aí não? Trazer isso pra dentro do espiritismo? Mas por quê? Foi porque o espírito é um indivíduo, ele não evolui em grupo não, cara. Não existe transmissão dos problemas de uma geração para outra. Não existe, não. O que existe é a identidade individual do espírito. A gente assimila influências, transmite influências. Mas nenhum problema chegou a você, espiritualmente falando, por genética. Entendeu? O comportamento do seu pai não vai ser transmitido a você pelo simples fato de ele ter sido o gerador do material genético que deu origem ao seu corpo. E assim, você ocupa uma posição na família que pode mudar. O espiritismo, nesse sentido, ele é ultra pós-tradicional. O espírito não tem nem sexo, nem gênero, nem comportamento, nem orientação pré-definida de nada. E o paradigma espírita por excelência
é o paradigma da vontade. Então não existe nenhum tipo de pré-determinismo no espiritismo. Pelo contrário, ele é contra tudo isso que tá aí. Eu ficava assim, fica do que vocês estão... Ah, mas a gente tá encarnado como mulher, nós temos papéis a cumprir. Tu é empresária, tu é a chefe da casa, teu marido te bate. Não, mas veja, deve ser uma coisa que tá fazendo falta na vida dele. Cara, a justificação pro incesto na constelação familiar é patética. Ah, se o pai violentou a menina é porque tinha algo faltando. Essa mãe, né, tem que recompor isso daí. Que tá faltando ali pro homem. Ele tá... Isso é um absurdo. Isso tá cuspido em tudo que é livro. Aí claro, aí os defensores vêm e empacotam mais bonitinho. Meu ponto aqui é o seguinte. Não tem como uma coisa como a constelação familiar, eu vou restringir minha crítica agora, ser compatível com o espiritismo em suas bases. Não tem como. Não tem como, não encaixa. O espiritismo não é, nesse sentido, sistêmico. Ele não é. A identidade do espírito, seus dramas, seus problemas, sua evolução não é relativa ao pertencimento a grupo nenhum, na essência. Sim, suas premissas não, né? Não! Nas premissas não tem nada a ver com isso. Então, assim, desde o primeiro momento, cara, que coisa... Só que como cresceu rápido, né? É um tsunami. A gente trabalha, por exemplo, em meio à comunidade jurídica. E aí, quando eu fui fazer as minhas primeiras críticas, eu ouvi de muitos colegas e alguns amigos, até de muitos alunos, que eu orientei, dizendo, vem aqui comigo, vamos dar uma olhada. Aí você chegava lá e você tinha nesse role-playing, né? Nessa teatralização da dinâmica, né? Porque a psicoterapia é um teatro, né? Em que, em tese, o constelador conduz um psicodrama em que os problemas vão sendo interpretados e a pessoa vai, por meio desse circuito, tomando consciência do que está acontecendo e tentando se recompor, né, no que estaria desequilibrado. Enfim, é um psicodrama. Esse psicodrama, lá na hora do vamos ver, acabava mostrando alguns resultados. Então, por exemplo, o marido bêbado que estava dando uns tapas na mulher o tempo todo, ele chora, ele sente um impacto emocional, né? Ele acaba assim meio que, putz, né, cara, que vou tentar rever isso daí, vou ser mais responsável. Isso acontece com 2 ou 3 sessões. Não em um ano de psicoterapia. O SUS não tem... Você não tem técnico de enfermagem no posto, médico clínico geral, pediatra não tem mais no Brasil. Não se forma mais pediatra, estatisticamente falando, para o SUS. Você vai ter dinheiro para psicoterapia? É melhor um negócio desse. Que eu consigo pagar uns trocados para a empresa por fora, não preciso botar no meu orçamento, não preciso fazer concurso para psicólogo. Eu contrato essa ONG tá aqui, esse instituto, esse negócio. Esse pessoal vem, os homens choram, se reconciliam e vão para casa. Eu tenho aqui, ó, resolvido. Mas não tem eficácia. Esse efeito produzido, esse efeito dramático e etc., não é cientificamente convalidado. É só mais um efeito psicológico produzido, por exemplo, no culto na igreja, okay? Dentro de um centro espírita, às vezes dentro de um terreiro, às vezes fora, em qualquer outro lugar em que a pessoa toma um choque, mas ela vai continuar agindo do jeito que ela estava agindo. Então, assim, a ideia de constelações familiares, ela é a homeopatia do nosso tempo. O pessoal do Instituto Questão de Ciência resolveu brigar com a homeopatia. Eu ficava daqui dizendo assim, cara, qual o problema com a homeopatia? E para eles o grande problema é um negócio chamado Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Ela foi criada em 2006 pelo Conselho Nacional de Saúde. Aqui na página, por exemplo, da Wikipédia, diz que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi oficializada no Brasil sob influência do Espiritismo. Então já está cravado ali, né? Baseado no texto da Natália Pasternak, né? Hoje em dia, essas práticas integrativas viraram o horror da medicina baseada em evidências, né? Tem muitos críticos a isso, mas em tese eu vou ficar do lado aqui do pessoal do Instituto Questão de Ciência nesse ponto. Tem muita coisa assustadora que o SUS tem aceitado e que realmente não faz nenhum sentido, né? Não só a minha esposa é imunologista e é um campo fértil para todo tipo de bizarrice integrativa, né? Mas eu tenho muitos amigos e amigas que estão relatando tragédias, assim. As pessoas estão seguindo gurus de tudo que é jeito, fazendo um monte de bobagens, né? E isso vai diminuindo a importância do discurso científico verdadeiro, corretamente feito. E vamos fechar com uma última novidade que tem pego a galera aí como uma prática alternativa para cura de tudo quanto é coisa, assim. Talvez a gente tenha um depoimento a colher aí sobre a ozonioterapia, não sei.
Talvez a gente tenha. Talvez a gente conheça gente que use a ozonioterapia. E o ouvinte deve estar pensando assim, por que, né, que o Valdir está falando de ozonioterapia? Eu nunca ouvi falar disso no Centro Espírita. Mas porque eu achei isso numa revista espírita. Não a revista espírita do Kardec, né? Essa acabou no século XIX. Mas numa revista espírita na internet, assim. Eu estava fazendo uma pesquisa breve sobre pseudociências em geral para poder montar um pouco da pauta deste episódio hoje, ouvinte. Aí eu fui colocando assim, eu acho que a minha primeira pesquisa no Google tinha sido Espiritismo e Pseudociências. E aí apareceu alguma coisa como homeopatia, constelação familiar. Aí eu fui abrindo links, eu tenho alguma paciência para ir abrindo abas no Google. Aí eu achei uma revista espírita em que se fazia a defesa da ozonioterapia. E eu não estou dizendo que eu conheço realmente, assim, né? Muita gente que faz práticas alternativas de cura, mas parece que nós temos contato com praticantes da ozonioterapia. É isso, Dayan? Deixa de ser babaca. Ouvintes, é o seguinte. A pergunta que não quer calar é como foi que ele aplicou, assim, se ele usou os métodos mais avançados, né? Não, senhor, você é presepada da Covid. Ouvintes, entendam uma coisa. Eu nunca ouvi sobre isso no Centro Espírita. Primeira coisa. E nenhum. Desconhecia. Aí o Valdir veio com esse negócio. Eu fiquei horrorizado. Falei, pô, não é possível que tinha uma revista espírita, mas né, não na revista espírita, um artigo falando disso. E o pior é que o autor fazia referência a um outro artigo que ele já tinha publicado antes. Esse já era uma espécie de complemento, fazendo essa defesa de um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Não, e na revista O Consolador. No Consolador, exatamente. Não foi qualquer revista. Eu nem revista. quis divulgar a revista, que era pro ouvinte não ir atrás de ler fake news por aí. Aí vocês me divulgam a revista? Entregar a informação toda. Eu até tinha conversado com o Valdir antes, porque eu confesso que eu nunca nem fui atrás disso. Eu tive um episódio de lesão ano passado, que 6 meses com uma lesão horrorosa de virilha, e eu fiz todo o tratamento com a medicina tradicional, mais de 4 meses de remédio inflamatório, fortalecimento muscular, os cambá 4, tratamento com GH, com testosterona, com tudo que foi coisa que a ciência inventou. E nada resolveu o meu problema. Diminuiu, melhorou bastante, mas o incômodo estava lá. E aí, na fisioterapia mesmo, eu tive essa indicação. Falei, cara, tu já experimentou tal coisa? Eu falei, rapaz, eu só não experimentei ainda crack e esse negócio aí, porque, né, não sei nem o que é. Não, é interessante, aumenta a oxigenação na região, pode melhorar aí a cicatrização, diminui a inflamação e a dor e tal. Eu falei, então beleza, tranquilo. Como tinha a indicação de um profissional de saúde que me atendia, eu acabei e de fato fui fazer. Agora, não fui me inteirar muito com a pessoa que me fez o tratamento, inclusive, falou, olha, 8 sessões aí e você já vai estar zerado. Eu falei, meu Deus do céu, 8 agulhadas desse negócio aí dói pra burro. Mas, na verdade, foram 10. Não teve a 11ª, porque depois da 10ª eu já nem lembrava mais que eu tinha uma lesão, porque eu já não tinha mais dor, eu não tinha mais nada. E voltei para minhas atividades normais. O problema é que eu fiz tanta coisa junto, tanto tratamento simultâneo, que eu não posso dizer que esse negócio foi o definitivo. Na minha cabeça foi, porque foi a última esperança e foi o que resolveu. Mas eu nunca estudei a respeito, eu não conhecia esse tipo de terapia, né? Não houve nunca ouvi nada a respeito disso no Centro Espírita, mas depois que o Valdir veio propor esse episódio, aí eu fui dar uma lida. Cara, existe uma associação brasileira de ozonioterapia, que eles têm algumas publicações, alguns estudos, enfim, que é, obviamente, combatida pela Associação Médica, né, Nacional, mas que, de fato, ela foi, esse tipo de terapia foi incluído no SUS em 2023 para alguns usos. Ela não é aberta para qualquer coisa, ela não é uma panaceia, né, para curar qualquer coisa. Eu tive essa indicação para dor e inflamação e para mim deu muito certo. E algumas pessoas realmente indicam esse resultado, especialmente pessoas com
reumatismo, artroses da vida e tal, para diminuição da dor, né? No local onde eu fiz a aplicação, tem muitos idosos que fazem. Falei, rapaz, eu não sei o que dói mais, se é essa artrose ou se é a dor da aplicação, né? O que aí dói tanto a outra que diminui uma. E aí fica todo mundo... Falou, não, é melhor essa dor do que a outra. Mas eu, particularmente, nem sabia disso, né? Dessa inserção. Mas, de fato, depois de ler um pouco a respeito, a verdade me parece que ela é muito controversa, que não há estudos, né, suficientes que atestem a sua eficácia em vários tratamentos. Esses que foram liberados, inclusive, eu achei muito... me chamou muita atenção porque, conforme a lista aqui, é para tratamentos odontológicos, inclusive, aplicar ozônio na boca da criatura. Falei, meu Deus do céu, se intramuscular já dói, imagina na boca, como é que não vai ficar? Mas enfim, no Brasil, ela é aceita, há uma legislação específica, a Lei 14.648 de 23, que a incluiu, inclusive, no SUS, exatamente como essas terapias que o Rodolfo citou agora, né? Elas são complementares, é um tratamento complementar. E eu acho que, no meu caso, foi exatamente isso, né? Ela veio junto com os outros tratamentos tradicionais que eu já fazia. Eu só não consigo associá-la, assim, diretamente com o espiritismo, porque eu nunca ouvi falar de nada lá. Mas é aquela coisa, para uns dá certo, para outros não dá. No meu caso, eu tive uma grata surpresa com relação a esse uso, mas posteriormente, né, é que eu fui realmente ler mais a respeito. Falei, bom, o que me indicaram era isso aqui, Aqui diz que serve para isso. Qual é o problema? O problema é que nós não temos realmente estudos mais sérios, estudos mais amplos e que indiquem que, de fato, isso por si só traria, né, uma solução para esses problemas de dor, de inflamação ou que curaria qualquer outro tipo de doença. Mas realmente não há. Então, piadas à parte, né, Dayan? O que me parece que essa é a gente está chegando ao ponto de encerrar o programa e parece que é nessa direção que nós precisamos pensar, né? Alguns tratamentos podem dar certo para aquilo que a gente quer, sem que a gente saiba se foi ele que deu certo, se foi outra coisa que deu certo. O que importa é que a gente faz essa associação entre aquilo que nós nos submetemos e o resultado que a gente deseja, né? Tem um canal, ouvinte, no YouTube chamado Nunca Vi um Cientista. Talvez, ouvinte, você tenha ouvido falar desse canal, porque ele estava nos jornais ultimamente, que as duas divulgadoras de ciência que fazem o canal haviam sido processadas por uma personalidade que elas desvendaram e elas foram condenadas. E conseguiram reverter a condenação no STF a danos morais e materiais, porque o que elas estavam falando era ciência, era verdade. O que o cara divulgava era não ciência, era pseudociência. Mas em alguns dos vídeos elas sempre retornam isso. Olha só, gente, nós não podemos dizer que algo funciona ou não funciona porque os estudos não são conclusivos. Às vezes a criatura fez como o Dayan, tomou anti-inflamatório, fez fortalecimento muscular, fez fisioterapia e fez ozonioterapia, tudo junto, e ainda coloca um placebo no meio para, no fim, obter um resultado que fez a cura ou a melhora que ele desejava. E às vezes é isso que acontece nos processos. Eu acho que o café que eu tomo todo dia de manhã também pode ter dado um auxílio aí, que fazia tempo que eu não tomava café. Então, tudo que a gente coloca nessa balança, quando a gente faz um estudo científico sobre alguma coisa, né, Rodolfo? Nós usamos um ambiente controlado. Então, a gente seleciona sujeitos, não podemos chamar as pessoas de cobaias, né? Nós selecionamos sujeitos que irão receber a medicação de forma controlada, não vão receber nenhum outro tratamento ao mesmo tempo, vão estar dentro de certos padrões verificáveis e controláveis para o progresso da medicação e da doença, etc. Então, eu acho interessante a gente encerrar, e eu estou aqui encerrando a minha participação, com o depoimento do tratamento do Dayan, porque o fato de ele perceber uma melhora, se sentir melhor e ser capaz de refletir que ele usou tratamentos paralelos que podem ou não ter impactado no funcionamento de uma certa terapia, não tornam essa terapia científica e 2, não invalidam a melhora que ele sentiu. São níveis diferentes da discussão. Dayan, você tá melhor? Tô. Ozonioterapia é ciência? Não. Tô voando.
As coisas podem conviver parece pra mim que dá pra conviver com isso, com a ideia de que uma coisa não é ciência e essa coisa me faz bem. O que não dá, me parece, pelo menos pra mim, e eu tenho tentado me vigiar o máximo possível, é fazer o salto. Esta coisa me faz bem, logo é cientificamente provada que funciona. Encerrando a minha reflexão, Rodolfo, quero te lembrar que você nos deve um conceito que depois eu vou colocar por escrito no texto do episódio, que é o de epistemologia, então não esqueça de me encaminhar. Ouvinte, eu fiz a cobrança daquilo que eu havia dito no início e passou. Vai por escrito para você depois. Você estava falando aí, você enunciou muito bem, acho que você fez a base do nosso episódio pode ser essa sua fala, que é, ok, você pode experimentar uma prática que tem funcionado para você, contudo, se ela não obedece às regras do método científico, ela não é ciência, logo você não pode explorá-la como se uma ciência ela fosse. Portanto, é sempre bom lembrar, as pessoas chamam de ciência para obter algum ganho, aumentar a autoridade, querer aplicar para todo mundo, né? Por quê? Porque a ciência, ela venceu a muito custo. Ela venceu mostrando que ela é boa. As vacinas, por exemplo. Olha, não querem vacinar a vila de vocês? Fiquem aí, então. Aí vai lá e morre metade da população. Opa, tem vacina para nós? Certo? Então, assim, qual é o ganho que você tem quando você chama aquilo de ciência? Vende mais, você ganha respeito, entra no SUS, ganha dinheiro público, né? Então, assim, por isso que os cientistas não podem deixar essa porteira aberta, a boiada não pode passar, porque senão daqui a pouco você perde o valor, porque à medida que mais práticas como essas vão entrando dentro do discurso científico sem obedecerem às regras do método, elas vão inclusive diluindo a importância da ciência, porque populacionalmente falando, elas não são capazes de demonstrar seus resultados, elas podem inclusive causar problemas. Em contraposição, por exemplo, ao depoimento do Dayan, o meu vai numa outra direção, né? Eu já tive a oportunidade de falar isso porque eu passei por um caso grave de doença mental, bem grave, tipo muito. E eu era um sujeito super medicado e corria atrás de todo tipo de prática integrativa. E eu inclusive, era quase que viciado nisso. Tem um termo em ciência e também em filosofia da ciência, não sei se já ouviu, Valdir, chama iatrogenia. Iatrogenia. Nunca. O que é a iatrogenia? Trocando em miúdos. São os problemas causados pelo tratamento. E no meu caso, a iatrogenia, ela funcionava assim, ó. Eu tinha dor crônica muito grave, piorando, vocês sabem, e cada médico com quem eu falava, cada especialista adicionava um tratamento. E cada camada de tratamento ia interferindo na camada anterior e etc. E nenhuma delas realmente me ajudava. Mas eu não abria mão, porque vai saber, ela podia me dar uma melhora, mas não eliminava o problema nem nada. E aí chega num ponto em que os próprios médicos, fazendo isso em cima do que o outro fala, um especialista daqui com um especialista dali, eles vão se confundindo. A coisa fica tão complexa que os tratamentos provavelmente começam a te fazer mal também. E isso vale para os médicos, mas vale também para o aparentemente inocente ozônio. Às vezes, mas tomar ozônio pode não fazer mal. Cara, mas o simples fato de você estar acreditando que vai fazer bem, o fato de você ter esperança, o fato de você ter expectativas, já pode estar causando um mal. Por quê? Porque você vai continuar indo atrás de coisas que você espera que façam bem e etc. Até esbarrar em algo pior, ou o simples efeito psicológico de ficar tendo ilusões, ficar alimentando ilusões. Já causa problema. No meu caso, mantinha o meu estado de dor crônica. Então, qual foi o meu tratamento? Tirar tudo, encontrar a verdade da doença e depois fazer o tratamento médico adequado para a doença de base. E aí, para sair do tratamento, eu tive que buscar, cientificamente falando, práticas reconhecidas, baseadas em evidências, que me livraram da medicação e me tornaram uma pessoa autônoma de novo, sem dor. Depois de mais de 10 anos. Então, por exemplo, tem muita discussão na literatura hoje se a meditação funciona, né? Mas tá aí, a meditação é um ótimo exemplo contra o espiritismo. Porque a meditação tem sido levada para o laboratório com sucesso. Já o espiritismo e suas práticas, o passe, os tratamentos mediúnicos, etc., não, eles não são. E aí, Valdir, eu vou encerrar apenas fazendo o seguinte
é a seguinte, vou concluir, e isso pode ser tema de outro episódio, né? Aquilo que o tal do Popper chamou de falseabilidade é uma coisa que o caso citado pelo Dayan pode demonstrar. Porque se você tem dor crônica, né, uma lesão grave, e você toma hormônios anti-inflamatórios, faz condicionamento físico e toma ozônio, e ao fim você melhorou, você só ia descobrir se foi o ozônio se você tirasse todos os outros elementos e ficasse só com o ozônio e repetisse isso em pacientes sob as mesmas condições, num teste clínico talvez maior, seguramente maior. Não sei com quantas pessoas, mas seguramente maior. O mais importante para que você possa considerar um conhecimento científico não é apenas a capacidade de demonstrar que o negócio funcionou. O pesquisador, o vendedor, seja lá quem for, ele tem que te oferecer o máximo de condições para você descobrir se aquilo não está errado. Pensa, você está indo visitar uma mediúnica em que a mesa vai sair voando, ou ela vai ficar dando resposta. Você foi lá e ficou impressionado. Nossa, bateram a mesa lá e apareceu um monte de coisa. Aí você escreve, estive na casa do Zé e do João ontem, vi a mesa se mexer, tava meio escuro, mas tá tudo bem, porque assim, cara, eu olhei para tudo que é canto, não sei o que. Depois voltei no outro dia, tava assim assado. Você não pode fazer isso. Essa informação não é boa. A melhor informação é a seguinte. Estive lá, tá meio escura a sala. Eu quis olhar embaixo da mesa, olhei só de rabo de olho. O pessoal não deixa muito ficar olhando debaixo da mesa. Tem as mulheres lá, né, pô? Que negócio é esse? Mas, francamente, responderam as perguntas lá, mas de onde eu tava, eu não sei se eu conseguia ver se tinha alguém segurando mesmo a mesa ou não. Afinal de contas, era de noite e tinha uma luz de lampião. Recomendo que, se você for uma reunião como essa, peça que ela aconteça de dia num ambiente maior. Ou coloquem mais luz lá. Quanto mais informações você der para a pessoa que está lendo para descobrir se está errado, mais confiável é a sua informação. Tu vê aqui nesse artigo da revista O Consolador sobre a ozonioterapia, o nosso amigo que escreveu é um trabalhador da doutrina. Ele escreveu sobre ozonioterapia. Ele é promotor de justiça. Típico, né? Promotor de justiça. Ele é mestre e doutor em direito, mas ele é divulgador de medicina holística. Quais são as condições de levar uma pessoa assim a sério? O que uma pessoa assim pode falar sobre os erros de uma prática médica? O que ele sabe? Como ele é capaz de apontar os erros? Aí ele ainda diz aqui, ó, algo que é bem clássico, né? Tome cuidado com o tratamento, claro. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O tratamento com ozônio está sofrendo com a difamação. Afinal, grandes conglomerados financeiros, sobretudo da indústria química e farmacêutica, continuam a combater a ozonioterapia. Entendeu? Sim, rapidamente o indivíduo que não tem qualificação nem formação profissional para falar de uma prática médica ou de um tratamento, já muda o discurso para cuidado, vamos combater o inimigo que está nos perseguindo, etc. Isso é uma farsa. A falseabilidade do Popper pede o seguinte: para que um discurso possa ser científico, ele tem que oferecer aquilo que a gente pode usar para descobrir que ele está errado. Se ele não me oferecer, ele não pode ser científico. Então, para provar que ele está certo, é muito difícil. Uma teoria científica, ela é muito dificilmente comprovada é muito difícil comprová-la como uma teoria verdadeira em sentido absoluto. Porque o conhecimento científico muda o tempo inteiro. Mas a gente pode provar que ela é falsa, que a causa não é aquela. Mas se tu foi lá e estava tudo escuro, se as pessoas não querem ir para o laboratório, se tu recebeu uma revelação por intuição, se você confia só no seu médium favorito, se você confia no que as pessoas falam porque elas são honestas, ou gente boa, ou tem bom coração, nada disso pode ser científico. Nada. Porque eu não tenho condições nenhuma de verificar ou de provar que essa pessoa não está certa, porque ela não me deu nada. Eu só tenho um conjunto de crenças. Então, acho que as pessoas precisam, resumindo, práticas inofensivas parecem não ser um problema. Mesmo assim, cuidado. A ciência não está aí à toa. Ela pagou um preço caro. Procure sempre um profissional recomendado, com qualificação adequada. Essa semana aí apareceu uma pobre de uma mulher que morreu tendo feito 3 cirurgias plásticas na cadeira de um dentista. Como é que a pessoa faz uma rinoplastia na cadeira de um dentista? Outro dia a gente viu o rapaz que morreu lá por causa de um peeling, né, de um tratamento com fenol, enfim, numa pessoa que não tinha qualificações profissionais para socorrê-lo. Mas dentro dos centros espíritas ainda se propaga muito discurso falso acerca da ciência. É bom tomar bastante cuidado.
ouvinte. Falamos muito sobre como pensar cientificamente. Espero que a nossa conversa aqui hoje com o Rodolfo tenha fornecido para você instrumentos suficientes para, ao se deparar com uma novidade ou uma não tão novidade dentro do Centro Espírita, consiga aplicar critérios suficientemente bons para evitar que você se envolva com pseudociências de forma inocente. A gente não vai dizer, eu pelo menos não vou dizer, olha, você não pode fazer tal ou qual prática não científica. Eu não tenho essa autoridade. O que eu posso dizer é, se você optar por uma prática não científica, faça isso conscientemente. Saiba que o que você está fazendo é uma não ciência. E seja responsável para não propagar uma não ciência como ciência. Então, obrigado pela paciência. Rodolfo, muito obrigado pela disponibilidade em nos ajudar a desbastar esse matagal estranho que vira e mexe cresce no nosso terreno. Dayanzão, obrigado pelo depoimento, obrigado pela boa vontade em participar. Enfim, muito bom estar com vocês. Bom estar com vocês todos, galera. Beijo pra todo mundo. Espero que tenham aproveitado o episódio. Grande beijo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.